Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, no Antigo Testamento Deus fez uma aliança com o povo hebreu, que seria a semente de seus propósitos para com todos os povos da terra. Pois é. Deus estabeleceu através da aliança com Abraão que perdoaria os pecados mediante sacrifícios. Mas o povo continuou pecando, não deram muita bola, tá? E os sacrifícios de animais não estavam obtendo resultados, que foi o primeiro dote que foi estabelecido nessa primeira aliança. Em verdade, a aliança de Deus com Abraão é para todos, em todas as nações da terra, para todos que acatem a sua promessa como parte da aliança, tá? Como parte da aliança. Confiram, por exemplo, o que ele diz em Gênesis, capítulo 17, versículo 4. O que disse Deus a Abrão? Abre aspas. Eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Está percebendo? Será a minha aliança contigo, que você então será o pai de muitas nações. Já começa por aí aquele desmentido de falar que o Velho Testamento é só para hebreu, só para judeu. Como veem, Deus deixa claro que a sua aliança não é apenas com judeus. Aliás, olha que curioso, Abraão sequer era judeu. Abrão até então, ele nasceu e veio de Ur, tá? É uma região da Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque. Então, Abraão era iraquiano. Portanto, Abraão, caso nascesse hoje, se fosse hoje, ele seria iraquiano, de um país inimigo de Israel. Como veem, na época sequer existia o país Israel. Isso foi entre 2000 e 1700 anos antes de Cristo. Aliás, para quem não sabe, mais uma curiosidade: o Estado de Israel nasceu em 1947 e foi reconhecido pela ONU em 1948, 3 anos antes de eu nascer. Ainda em Gênesis, capítulo 17, versículo 7, Deus então disse, abre aspas, Deus falando: estabelecerei entre mim e ti e suas gerações por aliança perpétua. Como ele disse, todas as gerações de Abraão é todos aqueles que querem fazer parte da aliança. Eu sou um caso, tá? Então essa baboseira que criam de que lá é os hebreus, lá são os judeus e aqui é os cristãos, não sabe de nada. Cristo é judeu, Abraão não era judeu. Você vê que coincidência? Nada a ver, gente. Olha, como veem, se a aliança perpétua fosse apenas para judeus, Deus estaria separando um único povo de todo o planeta para ser dele e ter a vida eterna. Seria isso então? Mas não é isso que ele está dizendo. Todas as demais nações da terra estariam fora do projeto de salvação. Em verdade, Deus plantou no povo hebreu, no povo judeu, a semente dos seus propósitos. Afinal, o seu projeto de salvação teria de se iniciar em algum lugar. E com o tempo, se expandiria, se alastraria para toda a terra. Pois é. Isso deixa claro que seus propósitos, desde o princípio, jamais serão alterados, tá? Tanto que Jesus Cristo deixou patente em Mateus 5,17. Quando ele veio, ele já disse logo, abre aspas, agora Jesus falando, olha: não cuideis que vim destruir a lei, tá? A lei moral, tá? E os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Poxa, quem conhece as Sagradas Escrituras sabe que nenhum profeta mudou absolutamente nada. Em verdade, todos confirmam as promessas de Deus, destacando sempre a eterna aliança. Por isso que eu disse que eu faço parte dela, porque ela é eterna. Pedro não disse no 1,25, tá? A árvore seca, caem as flores, mas a palavra do Senhor é eterna, é para sempre. É Pedro que diz isso. Confira aí em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25, tá? Então, foi estabelecido, portanto, quem estiver fora dos trilhos, esteja certo de que está fatalmente fora do reino eterno, tá? Então, desde Abraão, a lavagem com sangue para a depuração de pecados, tanto que era utilizado na época sangue de animais. Porém, o povo continuou pecando, sem observar a importância da aliança.
Então, a grande misericórdia de Deus permitiu a vinda do Cordeiro definitivo, seu próprio unigênito Filho, Jesus Cristo. Por isso a sua crucificação, o seu preciosíssimo sangue derramado, e com o seu sangue liberta-nos do pecado. Desde que pratiquemos o Santo Evangelho, viu? Tem isso. Quando muita gente subentende que Cristo morreu por nós. Sim e não. Morreu por nós e a graça só vai que Ele nos propiciou, só vai operar em nós se nós formos obedientes a Ele, particularmente aos mandamentos. Para deixar bem claro, tá? Não é para todo mundo não. Também para a aquiescência, a adesão dos gentios, os estrangeiros. Excluiu a necessidade, por exemplo, da circuncisão, assim como da obediência às diversas leis cerimoniais que orientavam as comunidades judaicas da época, tá? Então, prevalecendo, portanto, apenas a lei moral, os 10 mandamentos. Então houve uma nova aliança, sim, mas essa aliança não tem nada a ver com mudar a lei e as profecias. Aliança, ou melhor, a aliança é uma coisa, a profecia é outra. Tá? Então, e lei cerimonial é uma coisa e lei moral é outra. Tá? Como veem, a primeira aliança antes da vinda de Cristo era apenas a preparação para uma aliança superior que Deus iria fazer. A nova aliança, conforme está previsto em várias passagens de Isaías, deixa-nos claro que é Jesus Cristo. Tá? Portanto, é uma elucidação da aliança perpétua de Deus para com Abrão, sem extinguir nada. Exceto, volto a dizer, o que eu já acabei de falar, os cerimoniais, tá bom? A forma de manter o povo unido, tá? A forma de conseguir trazer o povo até a Canaã, que se tornou Israel agora. Tá? Também veio fazer jus às profecias, propiciar a reconciliação do homem com Deus e, conforme ele deixou claro, veio selar os propósitos de Deus, tá? Jesus Cristo, que prevalecem inclusive os propósitos de Deus para todas as nações da terra até os fins dos tempos, meus irmãozinhos. Olha, veja você, Hebreus, Paulo escreveu, por exemplo, Hebreus 7, verso 22, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Você está percebendo? É tudo o que eu falei. Tá? Tudo o que eu falei, o apóstolo Paulo está nos dizendo que Jesus veio firmar uma aliança superior. Isso é, mais completa, tá? Não complexa, porque ela era complexa. Ele veio para dissuadir os fariseus de que levavam a coisa muito ao pé da letra e não era por ali. Tá? Então, houve o discernimento, aparo de arestas, veio aparar as arestas. Jesus veio para corrigir as interpretações incorretas por parte dos fariseus, os sacerdotes da época. Tá entendendo, meu irmãozinho? É aí, portanto, meu irmãozinho e minha irmãzinha, percebam que têm sido enganados furtivamente pela astúcia do maligno. Despertem enquanto é tempo e salvem a sua alma. Em nome de Jesus, amém.